prega aqui com o pastor. Aleluia. Nós vamos estar dando continuidade à nossa série sobre batalha espiritual, alcançando a terra prometida pela batalha espiritual. Amém? Aleluia. Quantos aqui tem promessas de Deus? Amém? Você vai chegar lá, diga glória a Deus. Diga, eu vou alcançar cada uma das minhas promessas. Mas dá uma informação importante para o teu irmão aí. Vai ser na batalha. Não vai ser na guerra. Amém? Ninguém alcança nada dormindo. Não é verdade? Ninguém alcança nada na sombra e na água fresca. E espiritualmente falando também é assim. Espiritualmente falando também é assim. Nós não vamos alcançar as promessas de Deus, alcançar o que Deus tem para nós, dormindo, né? Espiritualmente, desligados espiritualmente, prostrados espiritualmente. Não, nós vamos alcançar o que Deus tem para nós batalhando, amém? Na guerra, na posição que Deus nos colocou. É por isso que existe um texto tremendo na palavra de Deus que diz assim: não abandone a tua torre de vigia. E eu quero que você comece essa manhã dando essa palavra de Deus para o teu irmão. Olha dentro do olho dele, com o olho de profeta, e diga para ele assim, ó: não abandone a tua torre de vigia. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Pega aí essa palavra aí e diga amém. É para mim. Porque de vez em quando dá vontade de dar uma descidinha. Não dá não, gente? Não é verdade. De vez em quando dá vontade, não aguento mais essa torre, eu não aguento mais batalhar, eu não aguento mais guerrear. Ai, é tão difícil permanecer. Espera aí, deixa eu ir lá embaixo um pouquinho. Não, querido. Não abandone a tua torre de vigia. Amém? Continua crendo, continua intercedendo, continua profetizando, continua declarando que Deus vai fazer, continua obedecendo ao Senhor e sendo fiel a Ele, porque é assim que nós vencemos as batalhas, amém? Dessa forma que nós vencemos a batalha. Nós vemos isso na palavra, um diazinho que Davi decidiu não ir para a guerra, afetou todos os anos seguintes da vida dele. Mudou o rumo de todos os anos seguintes da vida dele, de pelo menos 11 anos. De pelo menos 11 anos, que é o que a Bíblia diz, né? Que não se apartou a espada da casa de Davi. Um diazinho que ele falou, vou para a batalha não. No tempo que os reis saíam à guerra, Davi decide ficar no palácio. E pior, no terraço, né? E como disse um pastor amigo nosso pregando, amigo nosso não, ele não é amigo nosso. É porque ele é tão querido, a gente gosta tanto dele pregando que a gente já trata de amigo, né? Mas ele nem conhece a gente. Mas um pastor conhecido nosso, ele disse, né, que Davi chegou ali naquele terraço e foi assistir um filme pornô. Estreando, Batseba. Né? O diabo preparou tudo. E ali, né, a vida daquele rei tão tremendo, homem segundo o coração de Deus, passa por uma turbulência, uma tribulação tão grande, né, irmãos? Então, eu sempre digo isso, não vale a pena. Quando você pensa na consequência de tudo aquilo, você fala assim, não vale a pena. Não vale a pena. Né? O preço do pecado é muito alto. O preço desse descer da torre é muito alto. Esse preço é muito alto. Tem gente que diz assim, é muito difícil viver em santidade. Pois eu quero te dizer que muito mais difícil é administrar as consequências do pecado. É ou não é verdade? Ah, pastor, é muito difícil ser santo. É muito difícil ser fiel. É muito difícil. Eu concordo. Mas muito mais difícil é administrar consequência de pecado, de infidelidade, de escolhas erradas. Amém? Então, não vale a pena. Tem coisa que você, aparentemente, mas, aquilo ali não vale a pena. E hoje nós vamos estar ministrando sobre o último nível de batalha espiritual, que é o nível estratégico, de tomada de cidade.
E no próximo domingo eu vou estar encerrando esta série, tá? Falando sobre pontos de contato. Pontos de contato. Coisas, às vezes, que nós temos dentro da nossa casa, coisas, às vezes, que nós não vemos mal nenhum e que, por muitas vezes, tem uma força espiritual, sim, de opressão, de ataque, de legalidade na nossa vida, muitas vezes dentro da nossa casa. Então, eu quero trazer uma palavra sobre isso no próximo domingo, falando sobre esses pontos de contato, para que nós tenhamos conhecimento disso e para que possamos também orientar pessoas que o Senhor vai trazer a nós. Amém? E trazer também equilíbrio a isso, né? Porque às vezes também é um desequilíbrio muito grande quando se fala dessa parte. Mas nesta manhã eu quero estar falando sobre, nós falamos sobre 3 níveis de batalha espiritual nesse tempo aqui, nível solo, nível ocultismo, e hoje nós vamos estar falando sobre o nível estratégico, que é o nível de tomada de cidades, um nível espiritual muito maior. Irmãos, a palavra de Deus, ela sempre fala de cidades, de regiões, né? Que seria pregado até a Judéia, né? Samaria e até os confins da terra. Você vê que quando essa palavra, isso está falando sobre o evangelho do reino, ele usa o quê? Cidades, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos um trabalhar de Deus implantando o seu reino em cidades. É assim que o Senhor trabalha. Em cidades. O Senhor vai numa cidade, noutra cidade, e o evangelho do reino vai sendo pregado. Os discípulos, quando eles se separaram, eles foram enviados para cidades diferentes, pontos diferentes, porque dessa maneira o evangelho do reino foi o quê? Espalhado, foi pregado, foi levado até aquelas vidas ali. Então o Senhor fala conosco também sobre este nível estratégico, este nível de cidade. Existe essa libertação, né, do nível solo, que é a libertação pessoal, a libertação de opressão mesmo pessoal, de espíritos malignos, de envolvimentos malignos. Existe esse outro nível de ocultismo que a gente já trabalhou também aqui, do agir, né, de Satanás de outras formas, agora com opressões, com angústias e outras coisas. Mas existe esse nível estratégico, que é quando o Senhor trabalha nesses outros 2 níveis para atingir o quê? Cidades, povos inteiros, amém? Nações inteiras. Diga assim comigo: o reino é maior do que eu. É tão bom quando a gente consegue perceber isso, né? Deus quer alcançar a nossa vida, diga glória a Deus. Quer nos libertar e nos curar, diga glória a Deus. Mas com um propósito muito além de mim, muito maior do que apenas me abençoar e me libertar. Amém, queridos? Quando o Senhor alcança uma vida, Ele está pensando numa família inteira. Quando o Senhor alcança uma vida, Ele está pensando naquela rua inteira. Quando o Senhor alcança uma vida, Ele está pensando num bairro inteiro. É desse jeito. Pastor, é desse jeito? Evangelho de João, capítulo 4. Jesus queria alcançar Samaria. E aí ele começou a alcançar Samaria com uma mulher que ele ficou esperando naquele poço. Diz a Bíblia que ele esperou ao lado do poço até que ela chegou. Diga assim: muito obrigada, Senhor, porque o Senhor também esperou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Em algum lugar Ele esperou você e marcou encontro ali. E mudou a tua vida a partir daquele dia. Não é verdade? Como foi com a vida daquela mulher. Mas a história de Samaria nunca mais foi a mesma. Porque Ele alcançou aquela mulher ali naquele poço. E uma mulher improvável, né? Cadê teu marido? Não tenho. Bem disseste, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu. Misericórdia, né? É essa que o Senhor usou para alcançar Samaria? É. Porque diz que ela saiu dali, testemunhando, virou missionária, pregadora, amém? E alcançou a sua cidade. Queridos, que coisa tremenda. Você consegue entender isso nessa manhã? Como o Senhor trabalha?
O Senhor alcança as nossas vidas, porque atrás de nós tem uma geração. Atrás de nós tem uma multidão. Eu já contei isso aqui uma vez, né? Vou contar de novo, porque sempre tem alguém que não ouviu. Tem um pregador muito amigo nosso, muito querido do nosso coração. Ele disse que o dia que ele mais se preparou para pregar, que ele mais orou, que ele achou que Deus deu a maior revelação a ele, que ele não via a hora de chegar o momento dele pregar, que ele mais jejuou, mais profetizou salvação naquela noite, que ia haver muitos convertidos. Quando ele estava assim, ele disse que pregou a melhor mensagem da vida dele. E um homem, parecendo um hippie, um mendigo, veio à frente. Barbudo, cabeludo, com as roupas tudo doidas. Só se converteu. E ele ficou arrasado. Ele falou: Senhor, eu não acredito. Nossa, que preço que eu paguei de jejum, de oração, de tudo. Vem esse doido aqui na frente. Sei nem se ele sabe o que ele está fazendo aqui direito. Esse hippie aqui na frente, esse maluco, sei lá. Ele disse que deu uma frustração tão grande nele que ele não teve ânimo nem quase para orar mas ele falou, que Deus falou, uma vida tem festa no céu. Aí ele disse que tudo foi muito rápido dentro dele, né? Uma vida, ele insistiu, não veio mais ninguém, só aquele homem. Aí ele Senhor, uma vida tem festa no céu, amém. Aí foi, orou, abençoou. Este homem é o pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica da Zona Sul, Internacional da Zona Sul. O hippie, porque ele era hippie, né? Quantas vidas tinha atrás desse homem? Irmãos, nossa visão é limitada, irmãos. Você vê Deus viu milhares. Amém? Você viu Deus viu milhares. Não é? Gente, a matemática de Deus é uma coisa espetacular, não é desse mundo. 5 de vós outros perseguirão a 100. 100 de vós outros perseguirão 10.000. 10.000. Peraí, tem alguma coisa errada nessa conta. 5, faz assim, 5. 5 de vós outros. Olha para o lado, assim, nós mesmos, nós. Né? Parece que são assim 5 poderosos na batalha. Não, nós. Com todas as nossas falhas, dificuldades. 5. Perseguirão a quantos? A 100. 100 perseguirão? Espera aí. Pessoal da matemática agora me ajuda. Se 5, proporção. Quem lembra de proporção? Se 5 persegue a 100, quantos são para cada um desses 5? 20. Ok. Então, cada um dá conta de quanto? De quantos 20? 100 de vós outros perseguirão 10.000. 10.000 para 100. Quanto dá para cada um? 100. 100. Espera aí. Primeiro, um persegue 20. Na segunda conta, o outro já persegue quanto? Que matemática é essa, gente? Irmãos, Deus é um Deus tão tremendo. Deus é um Deus tão poderoso. Esse versículo nos dá conta de como funciona o mundo espiritual e a nossa batalha. Quando nós falamos de perseguir aqui, nós estamos falando de perseguir ninguém, não é outro ser humano. Deus não criou ser humano para perseguir ser humano. Nós estamos falando das hostes espirituais da maldade, amém? Nós estamos falando da nossa batalha contra o nosso inimigo, que veio para matar, para roubar e para destruir. E se ele vem com 20, Deus te capacita e você vence. Se ele se arma mais ainda e vem com 100, o mesmo Deus que te garantiu com 20, te garante com 100. Amém? Ele é Deus que nos capacita para a batalha, não importa o tamanho dela. Diga para o teu irmão, não importa o tamanho da tua batalha. O Senhor te capacita. Aleluia. Nós vivemos batalhas em tamanhos diferentes, não é verdade? Parece que uma menor, parece que a outra... Não, essa aí não dá. Ei, o mesmo Deus que te capacita para 20, te capacita para 100.
Amém? Não importa quantos se levantem contra você, com que potência o Senhor te garante a vitória. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de todo poder, que tem nos chamado como igreja para termos uma visão além de nós, maior do que nós. O Senhor tem trabalhado na nossa vida, diga glória a Deus, com um propósito muito maior. Eu já disse isso aqui, às vezes todo um histórico de geração é mudado quando um é alcançado por Jesus, né? Uma tia. E a partir dali os sobrinhos conhecem a Jesus, os primos, né? Aí o neto e tal. A partir dali nasce uma geração daqueles que vão servir ao Senhor Jesus. Quantos estão aqui hoje por causa de alguém na tua família, uma avó, alguém que lá atrás, né, te apresentou a Jesus, te mostrou, falou, olha, sirva ao Senhor. Este é o caminho, não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Ai, que coisa tremenda, amém, queridos? E o Senhor nos leva a este novo nível de batalha em nível estratégico, porque Ele quer alcançar cidades, Ele quer alcançar nações, Ele quer alcançar ruas. E isso é tão tremendo, porque há muitos anos atrás, um missionário americano veio para essa terra pregar o Evangelho. Um país completamente idólatra, um país que não conhecia o Evangelho, um país que rejeitava o Evangelho completamente, né? Dividido entre a idolatria, né, e as práticas trazidas pelos escravos, pelos africanos, de umbanda, de candomblé, de espiritismo. E Deus levanta, né, homens missionários que sentem um desejo de vir para missionários que pregaram o Evangelho. Homens missionários que pregaram o Evangelho. Homens missionários que pregaram o Evangelho. E é por causa deles que hoje o Brasil está tomado por homens e mulheres que glorificam o nome do Senhor, que declaram que Jesus é o Senhor desta nação. Amém? Porque alguém se posicionou, alguém pregou, alguém falou. E, irmãos, não sei se isso vai te alegrar ou não, mas a direção que o Senhor tem dado para o pastor Márcio, para mim, é capacita a igreja. Porque a igreja precisa avançar. E hoje a gente ainda sente em muitos um despreparo sobre isso. É um evangelho que foi aprendido onde parou no nível... Existem dois níveis. Existe o nível de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto não para aí, diga, e aprendei. Diga de novo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tremendo isso. Cansados, sobrecarregados, precisando de resposta, precisando de solução, de saída para a sua vida, vamos a Jesus, amém? E Ele diz, vinde a mim. Glória a Deus por isso. Isso é tremendo, é o começo de uma caminhada. Mas nós precisamos avançar. Precisamos buscar maturidade, precisamos crescer em Deus. Não podemos estar como meninos, sem visão do reino, sem visão espiritual, sem discernimento espiritual, a vida toda no cansado e sobrecarregado. Tem gente que depois que achou o cansado e sobrecarregado, acabou. Ele parou ali, ele decidiu que essa é a condição dele para o resto da vida, né? Ele está sempre indo a Jesus, cansado e sobrecarregado. Mas o texto continua, eu vos aliviarei. Tem gente que quando Jesus vai aliviar, ele não quer não. Ele quer continuar cansado e sobrecarregado. E sabe por que ele não quer? Porque o verbo seguinte é, e aprendei. Você está vendo o que Jesus faz? Vem cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Ele nos cura, nos liberta, amém? Trabalha. E aprendei. E a gente começa a aprender, irmãos. A gente começa a crescer. A gente começa a avançar. Sabe, a gente começa a vencer coisas que
não cabem mais na nossa vida, a gente começa a ter outras atitudes, tem palavras que não podem mais sair da nossa boca, amém? Tem pensamentos que não podem mais ocupar a nossa mente, tem atitudes que não cabem mais na nossa vida, e aí a gente vai, aprendendo, amém? Até que a gente chega lá no final de Mateus 28, 19. As últimas palavras do Senhor antes de voltar aos céus. O que ele disse? Ide. Diga comigo, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, o mesmo Jesus que disse vinde, ele também diz para a tua vida, ide. Ele te traz, te trata, te cura, te liberta com um propósito e te ensina com um propósito. Ide, ide. E a igreja nesses dias precisa entender isso. Precisa sair desse nível só de, minha bênção, me dá a minha bênção, me dá a minha vitória, me dá, é só a minha vida. Não liga para uma pessoa, não evangeliza ninguém, não cuida de ninguém. Chega na igreja, não percebe se tem um visitante. Não se importa em dar uma palavra para alguém, dar um abraço em alguém. Ontem eu percebi bastante como a igreja está despreparada, lá no nosso evangelismo na praça. Pude perceber bastante. Igreja muito desligada. Se a gente estava ali era para ganhar vidas, e o culto começa todo mundo ficar lá no culto, e as pessoas que estavam passando, paravam, ficavam lá atrás, sozinhas. E um monte de crente na frente. Nem a peça eles conseguiam ver. A gente está desligado, Eu quero ver a peça. Está na hora de crescer, gente. Está na hora de estar ligado. Está ligado. Tem um ID sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Amém? A gente vai para o evangelismo ligado, para ganhar almas, Não pode passar uma pessoa lá atrás sem receber um folheto. Não pode passar uma pessoa lá atrás sem a gente parar, sem a gente abordar. Porque a gente está ali para quê? Para assistir uma peça na praça? A gente está ali para evangelizar, irmãos. Sabe? Quantas pessoas eu pude abordar ali, eu pude dar uma palavra, estou com o telefone de um monte. Gente, eu abordei uma mulher, ela passou, deu aquela paradinha, olhada, eu já fui para ela ali, já peguei ela, já dei um folheto, já comecei a conversar com ela, e ela falou para mim assim, eu falei, você conhece o Senhor? Você conhece a palavra de Deus? Ela fala assim, não, mas eu estou procurando algo. Eu e meu marido estamos procurando algo. E eu vou te dizer, meu irmão, quem chegar nessa hora leva. Porque é aquele momento em que a pessoa sabe que algo falta na vida dela, mas ela não sabe o que é. Aí vem Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? E ali eu pude ministrar Jesus para a vida dela, eu pude pegar telefone, eu falei, eu posso te ligar? Ela falou, pode, já liguei na hora para tocar no dela, para ela ter o meu, e sabe, quanta coisa o Senhor quer nos usar. E eu vi a igreja muito desligada, falei, irmãos, vamos lá, peguei um grupo de irmãos lá, falei, Deus não está mandando a gente tomar posse dessa cidade? Tá. Então, nós estamos aqui num dos pontos principais da cidade, Praça 7, não é? O Barão de Drummond. Estamos aqui, coração de Vila Isabel. O que nós vamos fazer? Nós vamos ungir essa praça toda. Só vamos? Falei, vamos, Deus já está mandando, a gente já está aqui. Nós vamos esperar o quê? É hoje, isso montando o som lá. Aí começamos a orar antes e tal. Aí no meio da oração, Deus falou assim, dá 7 voltas. Eu falei, não sei, você não precisa, se achar que é muito grande, tu para no meio do caminho, não tem problema, faz o teu melhor, mas Deus está mandando dar 7 voltas. E nós demos 7 voltas naquela praça, ungindo, derramando óleo, repreendendo todo o espírito de vício, porque aquilo ali é um antro de viciados, repreendendo ali espírito maligno, de prostituição, de violência, de roubo, de tudo que tem reinado neste bairro, porque a igreja precisa se levantar, ter visão espiritual de que o Senhor nos alcançou com um propósito muito maior do que eu mesmo. Amém? Diga comigo de novo, o reino é maior. Aleluia, queridos.
E ontem nós fizemos isso ali, foi tremendo. E confesso que eu cheguei em casa morta. Porque nós andamos muito ali. Parece que é pequeno, mas é aquela praça, né? Não, irmão, tu vai dar 7 voltas ali, o negócio, né? Não acaba nunca, ainda mais guerreando mesmo. E eu falei para todo mundo, eu falei, que está com vergonha, não vai. Porque nós vamos marchar, profetizar, vão olhar, dizer que a gente é maluco, né? Vamos derramar óleo. Você está com vergonha? Falei mesmo, ninguém tem vergonha de abaixar e botar um despacho na frente de todo mundo. Ninguém tem, né? Ninguém tem vergonha de parar um carro de som na rua e ficar lá rebolando, né? E dançando. Não tem. A gente tem vergonha de orar na rua, de abençoar. Nós estamos abençoando. De jeito nenhum. Aí o pessoal, pastor, então tá bom. Aí começou, todo mundo... Aí todo mundo olhando, os ônibus passavam, olhava, não tem problema não. E a gente lá clamando, e o pessoal olhava assim, e 7 vezes. Aí já passaram aqui. Aí teve gente que ficou contando. A glória a Deus, amém. Deve ter comentário, tinha uns malucos ontem aqui, ficaram rodando. Deixa falar, irmãos, amém? Deixa falar. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E o Senhor tem nos dado visão para avançarmos em nome de Jesus. E nós queremos estar capacitando a igreja, amém? Deixa eu passar algumas coisas aqui, em termos de informação sobre batalha espiritual em nível estratégico, bem rapidinho para a gente. Vamos ler. Esses pontos aqui eu já tinha dado para vocês no início, mas a gente sempre tem que lembrar disso quando fala em batalha espiritual em nível estratégico, tomada de cidade. Vamos ler juntos então? Vamos lá? Deus é a fonte de todo o poder, nada se compara com o nosso Deus. Tem isso em mente, amém? Para que todo temor saia do teu coração. Ai, estou com medo, ai meu Deus. Ei, Ele é a fonte de todo o poder e nada se compara com o nosso Deus. Temos que aceitar a Cristo e viver em santidade. Não vá se envolver com batalha espiritual cheia de brecha na tua vida, sem estar debaixo de cobertura de Cristo, sem estar com uma vida no altar, tá bom? Cuidado, porque a retaliação vem. Então, são passos que nós precisamos entender. Em Cristo Jesus somos justificados e recebemos autoridade contra toda a força do mal. Não devemos fazer apologia a Satanás, dando a ele mais poder do que tem. Ele é um ser limitado. Durante esses estudos nós já falamos sobre isso. Não devemos menosprezar a astúcia de nosso inimigo. Vigiar e orar, fugindo não só do mal, mas da aparência do mal também. Somos corpo de Cristo nesta terra e temos que agir conforme o comando de quem? Tem um cabeça na igreja, amém? Ninguém sai fazendo o que quer não, irmãos, amém? Por isso que nós buscamos a Ele, porque nós recebemos ordem do cabeça que é Jesus. A Bíblia nos chama de corpo de Cristo e Ele é o cabeça. E nós temos isso na palavra. Vamos ler a palavra ali em Efésios, capítulo 1, do versículo 19 ao 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Ele é o cabeça da igreja, amém? Aleluia! E nesse texto também, nós vimos aí ele acima de todo principado e potestade, no versículo 21, nós vemos que há uma hierarquia no reino das trevas. Há também uma hierarquia.
A hierarquia do reino de Satanás. A palavra diz o quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestade, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Nesse texto, né, se estabelece aí o quê? Uma hierarquia para controlar o mundo espiritual. A gente pode identificar essa hierarquia, que seria mais ou menos assim: principados, que seria o governo de nações, potestades, governos de estados, e dominadores, governos de cidades. E essas forças espirituais do mal? Governos de bairros e ruas. É tudo organizado, meu irmão. Está pensando que o negócio é bagunçado? Né? Não. É por isso que cada nação que você pega tem as suas características próprias. Cada nação, existe um principado ali, determinante, que caracteriza aquela nação, que caracteriza o trabalhar, né? Aí você vai para estado, para cidade, para bairro, para rua, você vai vendo isso, como isso vai no pormenor, sendo distribuído, sendo trabalhado, né? Então, quando você vê essa diferença, você consegue identificar na nação quais são esses principados que reinam, por exemplo, no nosso país. Existe um principado chamado corrupção. Isso é um principado, irmãos. É tão forte. Quantas pessoas boas de coração entraram naquela política dizendo assim: eu não vou me corromper, não é? E chegam lá, perdem suas forças. São engolidas por aquilo ali. Existe algo espiritual. Existe um principado de corrupção no nosso país. Isso é um principado que tem regido a nação, que alcança realmente toda a nação. Algo terrível. E nós precisamos orar pelos nossos governantes, amém? Diga de novo: o reino é maior do que eu. Diga: eu preciso aprender a orar pelo meu país. Oramos pelo tio, pelo filho, pelo sobrinho. Você ora pelo teu país, pelos governantes, para que esse principado de corrupção caia por terra em nome de Jesus, amém? Para que ele seja enfraquecido, a igreja precisa orar. A igreja precisa orar. Existe também um principado de violência sobre a nossa nação, não é verdade? Uma violência que se espalha por todos os, não é apenas estadual, é todo o Brasil. Uma coisa, você liga o jornal, misericórdia. O que é aquilo, né? São coisas terríveis. Precisamos confrontar esse principado, potestades que têm reinado especificamente sobre estados. Aqui no Rio de Janeiro você vê a prostituição, né? O culto ao corpo. Isso é muito forte no Rio de Janeiro. Você vai a um outro estado, você não vê isso. Mas no Rio de Janeiro você vê muito forte. Isso já é uma potestade que especificamente trabalha numa determinada região. Então, nós temos que ir identificando, sabe? Às vezes na nossa rua, você mora numa rua, tem uma boca de fumo ali, deixa, né? Já está aí há tantos anos. Não, irmão. Tem dominadores ali tentando controlar e nós temos que levantar em oração e repreender, amém? Todas as vezes que você passar em algum lugar que é um lugar que você sabe dominado por principados e potestades, você estenda a tua mão ali com autoridade, porque diz que a palavra do Senhor que nós temos autoridade que Ele nos deu. O cabeça deu autoridade ao corpo. Amém? E você diga: Senhor, enfraquece o poder que sustenta este lugar. Amém? Repita comigo, diga: Senhor, enfraquece o poder que sustenta este lugar. Esta oração. Passou? Estende a tua mão e começa a profetizar. Irmão, você vai ver milagres acontecendo. Na tua rua, na região que você mora. Passa, não... passei, nem notei. Que isso? Está na hora de entender que o reino é maior do que nós. Que o Senhor tem nos alcançado com um propósito, amém? Com um propósito tremendo. Então, nós vemos aqui, na vida do apóstolo Paulo, como isso aconteceu, né? Estratégias usadas pelo apóstolo Paulo. Vamos ler esse texto de Efésios 19... Atos, perdão. 19, 23 a 29. Atos 19. Não.
Não, está errado. É Atos mesmo. Isso está em Atos. Isso é Atos. Não, está errado ali, tá? Atos. Pega aqui na palavra, rapidinho. Atos 19, a partir do versículo 23, tá? A única coisa que está errada ali é o Efésios, é Atos. Atos 19, a partir do versículo 23, tá? É o primeiro que foi Efésios. Já chegaram aí, amém? Vamos ler a palavra? Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída, o quê? A majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Irmãos, que batalha espiritual que o apóstolo Paulo enfrentou. Para o quê? Levar o evangelho à Ásia. Trazer o evangelho ali, aquela parte ali. Né? E quando nós vamos, poxa, todo bobo lê lá em Apocalipse as 7 igrejas, não é? Que legal. Olha o que Paulo enfrentou para que essas 7 igrejas se levantassem, para que essas 7 igrejas fossem implantadas. Olha a batalha espiritual. Havia ali uma potestade, né? Chamado Diana, que todos adoravam, que tinha templo, e ele pregando o evangelho. Querido, que batalha espiritual. E é assim, quando nós estamos implantando o reino de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, nós vamos enfrentar batalhas, vamos enfrentar guerras, vamos enfrentar resistências. Mas veja algo tão tremendo aqui. Paulo nunca falou, né? Assim, eles acusaram Paulo de ir ao templo de Diana e dizer que não era nada. Paulo nunca fez isso. Paulo apenas pregava o evangelho. E muitos estavam sendo o quê? Libertos. Muitos estavam sendo libertos. Entenda uma coisa. Paulo estava fazendo batalha espiritual no nível solo. E no nível de ocultismo também. Fazendo o quê? Libertação pessoal, libertação de opressão, né? Quebra de maldições. É isso que ele estava fazendo. E aí você vê o reflexo no nível estratégico. No nível de tomada de cidade. As pessoas abalando o poder daquele principado chamado Diana, que sustentava aquele lugar, que reinava naquele lugar. O mundo espiritual é totalmente interligado. Quando você, irmãos, isso é tão tremendo. Uma pessoa liberta já começa a abalar toda a estrutura do reino das trevas. Porque o que Paulo começou a fazer foi isso. Ele mais 2 companheiros pregava na rua, expulsava aqui um demônio, né? Pregava a palavra. Isso que eles começaram a fazer. E olha que impacto. O povo ficando doido. Meu Deus, Diana está perdendo suas forças, né? O principado está perdendo suas forças. Isso é um retrato do que acontece. Uma vida que você ali está pregando, traz para o Senhor, que começa a ser liberta. Toda a estrutura do reino das trevas é abalado. Amém? Esse principado que reina sobre a cidade é enfraquecido cada vez que uma vida se liberta. Amém, queridos? Por isso que a Bíblia vem dizer que tem festa no céu por um pecador que se converte. Vamos aqui. Se na conversão a festa no céu
há abalo no inferno. Amém? Porque o reino espiritual é mexido. No céu de Deus, festa. Nos céus das trevas, abalo. Sabe? Abalo, enfraquecimento do reino das trevas. Isso é algo tremendo. Amém? E Paulo teoricamente não foi lá, não pegou o pessoal de Diana para brigar, para confrontar, para discutir, nada disso. Ele estava apenas pregando o evangelho. Ai, irmãos, parece que é tão simples o que a gente faz, parece que é tão pouco, mas não é não. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito já neste bairro, nesta cidade, porque muitos servos de Deus têm que se levantado para clamar, não é só aqui não, é nas outras igrejas que o Senhor tem levantado, amém? Eu estava comentando com o pastor Márcio, né? Na verdade ele estava comentando isso comigo, que quando a gente chegou aqui, que nós não somos daqui, quando a gente chegou aqui, nós vamos fazer 5 anos, agora dia 1º de julho aqui, né? Então, quando nós chegamos, nos assustava um pouco, porque a gente andava pelas ruas e a gente não via crente. Quem mora lá na Baixada, alguns aqui moram, meu irmão, a Baixada é ganha para Jesus. Já foi ganha para Jesus. A Baixada parece que só tem crente naquele lugar. É uma coisa maravilhosa lá, né? A gente anda onde você anda, você escuta um louvor. Não tem como andar na rua sem ouvir um louvor, né? Quem mora lá tá. Não tem como você tem um lugar lá que é o principal, que é o Calçadão de Nova Iguaçu, que as lojas, né? Muitas lojas. Difícil você passar numa loja que não tem um louvor tocando. É muito difícil. A rádio comunitária toca o quê? Louvor. Irmão, mas é um negócio, sabe? É tanto crente, é tanta... E quem não é, né? Até tinha um bar em frente, quando a gente morava lá, tinha um bar em frente à nossa casa, né? Que tocava com aquelas máquinas jukebox lá, aquelas músicas antigas. Aí, quando a gente... Ainda toca, né? Quando a gente chegava, né, da igreja, aí daqui a pouco um gritava, pastor! Aí, vem cá, pastor. Aí o pastor ia lá. Aí chorar, ora por mim, pastor. Bêbado, né? Tá. Aí, ora por mim. Tudo desviado. Falei, não. O bêbado pediu oração. Não era o pastor que estava bêbado. Aí o pastor de terno, ficava todo babado, todo sujo. Por quê? Porque até os que estavam fora eram desviados. Era incrível isso. Até aqueles que estavam tudo ali bebendo, era desviado. Então, uma coisa assim tremenda. E lá, quem não foi ganho ainda, é assim, ó, ainda não aceitei. Não, mas minha mãe é crente, minha avó é crente. Não é ou não é? Está cercado. É questão de tempo. E isso vai acontecer aqui em nome de Jesus. Amém? Porque não era assim. Nós pegamos a época que não era assim. Nós cansamos de marchar naquelas ruas, de ungir aquelas ruas. Nem sei quantas voltas a gente deu naquele lugar. Orando, marchando, profetizando. Não só nós, várias igrejas lá, né? Teve um pastor lá que alugou um helicóptero, jogou óleo em cima de Nova Iguaçu todinho. Foi. Irmão, quantos atos proféticos nós fizemos naquela baixada? Porque quando nós chegamos lá, era o lugar, Belfor Roxo era o lugar mais violento do mundo. Do mundo. Naquela época. Isso tem um tempinho. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Não é muito não, só um tempinho. Né? Tem mais até. Então, a situação mudou, amém? A violência que existe é uma violência, como eu falei, de principado nacional, que está em tudo quanto é lugar, né? Aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, em São Paulo, está uma coisa terrível. Terrível. Recife também, pouco se fala, mas Recife é uma das cidades mais violentas do Brasil, tá? Muito também, temos que orar muito por aquela região. E as coisas começaram a mudar, né? Então o pastor comentou isso. Gente, você não vê um crente aqui, você não escuta o louvor na rua. Para nós, de início foi, né, um pouco chocante, porque nós chegamos aqui e vimos que, pelo contrário, era fácil ver filas e filas em portas de templos espíritas, né? Pessoas esperando passe, esperando para fazer despachos. A gente... Né? Às vezes a gente passava na 28 aqui, o que a gente ouvia não era louvor não, era tambor. Era desse jeito. Mas nós declaramos desde aquele primeiro dia, o Senhor vai mudar a história desse bairro. O Senhor vai mudar a história dessa região.
O Senhor vai mudar essa história. E eu já disse isso, uma das primeiras palavras que nós ouvimos quando chegamos aqui foi: vocês vão para lá? Ih, igreja lá não cresce, não. As igrejas lá são tudo pequenininho. Ó. Se tiver 20, 50 membros, está bom pra caramba. Só tem 2 igrejas lá que tem mais do que isso. Só 2, naquela região. Não estou falando de Vila Isabel, não. Região, Grande Tijuca. E nós falamos, está amarrado em nome de Jesus. Amém? Pela batalha, pela tomada de cidade, essa história vai ser mudada. E a gente fica tão feliz, irmãos, quando sempre que a gente sai daqui, né, tem que virar para Teodoro, a gente passa ali na porta da igreja do pastor Denner, a igreja está assim, ó, né, glória a Deus, né? É uma pessoa que a gente conheceu aqui, depois que ele foi para lá, e é um amigo, e a gente torce por eles, ele torce pela gente, amém? Estamos no mesmo reino e a gente passa a porta da igreja, está assim, né? A gente fica tão feliz. Oh, que bênção! Glória a Deus! Aqui, assim que você vira na Teodoro, eles são vizinhos nossos aqui, né? Então, eles são uma bênção. Então, irmãos, glória a Deus. E outro dia a gente estava vindo para cá, domingo de manhã, e nós vimos um casal com uma Bíblia, vimos uma moça com uma Bíblia. Aí nós celebramos tanto essa visão, irmãos. Porque quando a gente tem visão do reino do Espírito, sabe? Aí nós declaramos assim, essa história está começando a mudar. Deus está levantando o seu povo. Deus está glorificando o seu nome nesta terra. Irmãos, e nós não vamos parar até ver a glória de Deus nessa região. Famílias arrancadas do inferno, jovens arrancados do inferno, sabe, adolescentes arrancados das drogas, da prostituição e servindo ao Senhor, amém? Porque o Senhor tem nos chamado para guerrear, o Senhor tem nos chamado para a batalha, o Senhor tem levantado a sua igreja. Precisamos sim estar atentos, precisamos sim estar ligados e nos capacitando no Senhor a cada dia, como foi o exemplo aqui do apóstolo Paulo, e ele começa ali uma igreja, né? A escola de Tirano, que é uma capacitação para o envio. Não foi Paulo pessoalmente que abriu todas essas igrejas, ele abriu uma escola nessa região e começou a capacitar homens que foram enviados para abrir essas igrejas, amém? Que foram igrejas tremendas, citadas algumas lá no Apocalipse, não eram apenas 7, algumas delas foram citadas ali no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Coisa tremenda, capacitação para o envio. Irmãos, o sucesso de um líder, de um pastor, não está na quantidade de membros que ele tem na sua igreja, mas na quantidade de pessoas que ele capacita e envia para pregar o evangelho, de pessoas que ele envia como libertadores, como instrumentos de cura, como pessoas que vão proclamar o reino de Deus nessa geração. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje é um entendimento errado, né? Quantos membros eu tenho? Todos, irmãos, o Senhor não nos chamou para isso. Amém? O Senhor, ide e fazei discípulos, ensinando-os. Voltei no nosso início. Vinde, né? Eu vou aliviar você e você vai aprender. E agora? Agora você vai e vai ensinar. Que coisa tremenda. E qualquer um que se coloque no meio disso para impedir o final dessa história, está errado. Está errado. Tem gente que gosta que enquanto o povo estiver sobrecarregado, está com ele, né? Precisa dele. Não, irmãos. Não, irmãos. Olha, eu creio que essa igreja é um celeiro. Um celeiro de homens e mulheres de Deus, que onde o Senhor levar vão fazer a diferença. Onde o Senhor plantar vai fazer a diferença e vai marcar a sua geração. Amém? É importante, nesse nível de batalha, Michel, pode vir, por favor, nós estarmos fazendo mapeamento espiritual. Por exemplo, você se mudou para uma rua, descobre a história dessa rua. Descobre o que já teve ali. Você se mudou para um apartamento, você se mudou para um lugar, irmão, se informa. Unge aquele lugar, consagra ao Senhor, amém? Já contei essa história aqui, que eu e o pastor uma vez mudamos para um apartamento, saímos da nossa casa, que nós moramos 10 anos quando casamos em Anchieta, fomos morar em Nova Iguaçu, porque
nosso trabalho era lá, a igreja era lá, e alugamos nossa casa e fomos para lá. E nós fomos morar num apartamento, primeira noite naquele apartamento. Nós tínhamos até orado, feito aquela oração assim, né? Senhor, abençoa, dá obrigado, né? Consagramos a Ti, amém. Fomos dormir. Quem é que dormia? Uma opressão, não foi bem? Quem é que dormia naquele apartamento? Irmãos, não era uma opressão, a noite toda uma opressão. Sabe quando você dorme, aquele sonho que tem alguém te apertando? Isso é opressão, hein? Esse tipo de sonho, tu pode levantar e guerrear, que isso é Deus te mostrando o que está acontecendo no mundo espiritual. Que você quer falar, a voz não sai? Você quer gritar, o som não sai? Isso é opressão maligna. Tanto que todo mundo tem testemunho de um dia ter tido um sonho desse. Igualzinho. Por que será? Tá? Porque é o Senhor dando visão ali de um momento de guerra e que você precisa guerrear. E a gente não conseguia dormir, um levantava, daqui a pouco o outro assustado. Aconteceu contigo e comigo também. As crianças... Espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nós fomos ver o histórico, fomos nos informar ali sobre aquela rua, sobre aquele prédio, fomos pegar óleo ungido para ungir aquilo tudo, e nós descobrimos que aonde foi construído aquele prédio era ali um centro espírita, e que o maior centro espírita de Nova Iguaçu, e que a pessoa que saiu dali, né, saiu muito a contragosto, muito mesmo, e o porteiro falou para nós, ó, de vez em quando, meia-noite, ela vem, toda vestida, de vermelho, as unhas são desse tamanho, vem toda, fica aqui no portão, solta um monte de baforada no prédio, faz um monte de coisa e depois ela vai embora. Né? E uma vez nós tivemos a oportunidade de ver. Ah, irmãos, vamos para a guerra. Não, a gente alugou, está no contrato, não vamos sair daqui não. Quem vai sair é Satanás. Amém? E nós fomos, falamos com o nosso pastor para estar cobrindo a gente, pegamos óleo, começamos, ungimos aquele apartamento todo, depois nós vamos lá embaixo. O porteiro era crente, graças a Deus, fingiu que não viu. Nós fomos ungir aquilo tudo lá embaixo, tudinho, estacionamento, tudo, planta, até a planta foi ungida, as plantas, tudinho, orando, guerreando. Satanás, acabou, tu não tem mais lugar aqui, tem servo de Deus morando nesse lugar, o teu reinado aqui acabou. Irmãos, tivemos paz e foi um tempo maravilhoso na nossa vida. O tempo que nós passamos aqui, aquela mulher desapareceu para a glória de Deus. Nunca oramos por ela também para que o Senhor a libertasse, amém? Porque a pessoa está no engano, né? E oramos pela libertação daquela mulher. Então você precisa ter esse entendimento, a gente chama isso de mapeamento espiritual, né? Estamos orando por Vila Isabel e eu e o pastor temos estudado a história de Vila Isabel. Temos pego o mapa de Vila Isabel para orar. Temos, né, já sabemos tudo, já sabemos quem criou, quem fundou, quem vendeu para quem, né? O Morro do Macaco era uma fazenda de cana-de-açúcar, a gente já sabe a história toda. O fundador de Vila Isabel, né, que é o Barão de Drummond, ele criou o jogo do bicho, por isso que o zoológico é aqui, foi ele que criou também, né? Então ele foi o criador do jogo do bicho. Então quantas coisas, né, nós vamos descobrindo para podermos estar o quê? Guerreando, orando e abençoando o lugar que o Senhor nos colocou. O Senhor nos deu uma palavra. Que venha o reino de Deus a Vila Isabel. Amém? Que venha o reino de Deus a essa região, essa grande Tijuca. E para terminar, bota lá nos passos para mim. Pode passar essa parte aí. Isso, passos para a batalha. Primeira coisa, diga amarrar o valente. É o que diz, né? Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro o quê? Amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Fazer declaração do poderio de Jesus aos poderes do mundo invisível. Declarar a sabedoria de Deus ao diabo e aos principados que estejam na vizinhança. 3. Profetizar o que o Deus deste século não irá cegar as mentes das pessoas. Amém? Enquanto nós estávamos na praça ontem, foi uma oração que eu fiz muito. Senhor, tira as escamas dos olhos. Abre os olhos do entendimento para que eles recebam a palavra. Amém? Adoração e louvor, grande arma de guerra. Amém, queridos?
leitura da Bíblia, brados de guerra devem sair noite após noite, e as coisas começarão a acontecer. Demônios serão expulsos, enfermos serão curados e milhares de pessoas convertidas. Vamos revezar a direção de orações poderosas para exaltar o Senhor e liberar a sua bênção sobre os povos não alcançados deste mundo. Amém, queridos? Queridos, se prepara, porque nós, vamos terminar aqui, depois eu vou falar sobre isso. Deixar de lutar contra nós mesmos. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Para de falar mal de crente. Ah, mas fez, deixa Deus tratar com ele. Deixa Deus tratar. Crente não pode, irmão. Reino dividido não subsiste. Com discussão tola, enquanto muitas almas são ceifadas todos os dias. Para fazer as coisas certas, nós precisamos do espírito de sabedoria e revelação e unidade no corpo de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Como já falamos, temos buscado a unidade com outros irmãos, outras igrejas. Ontem, todo mundo que eu via que era crente que parava no nosso evangelismo, eu já via que era crente, né? Porque você já canta, já participa. Eu ia lá. Você pode olhar e falar assim, é crente, nem vou lá. Não, eu fazia questão de ir lá. Ô, meu irmão, tu é da onde? Tá, eu sou da Universal. Eu sou, que bênção você está aqui cultuando com a gente. Vamos estar orando pela nossa cidade. E a pessoa, isso, que bom e tal, né? Se sentia ali parte do corpo, né? Porque é isso que nós somos, parte do corpo, amém, queridos? Que Ele é o cabeça, e que o Senhor nos abençoe, nos dê estratégias, que o Senhor nos ensine a cada dia, amém? Nós vamos estar marcando com a igreja, nós vamos fazer 7 dias de jejum, 7 dias de jejum, antes de nós estarmos fazendo a unção de outros pontos de Vila Isabel, porque nós já começamos ungindo a praça ontem, amém? Nós vamos estar marcando esse jejum de preparação, de guerra, porque como nós vimos, ninguém vai entrar na casa do valente sem amarrar primeiro, né? Sem se preparar. Nós vamos estar ungindo 28, Teodoro da Silva, as entradas de Vila Isabel, proclamando o reino de Deus nessa cidade. Irmão, pode parecer maluquice, mas você vai ver a história desse bairro mudada. Você vai ver as coisas acontecendo. Você vai falar assim, acho que aquele bando de maluco que eu fui aquele dia naquele culto. Você vai ver as coisas acontecendo. E são níveis. Acontece na nação, acontece no estado, acontece nas cidades, acontece no bairro, acontece na rua, acontece na nossa família, na nossa casa. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma coisinha que abala aqui, abala tudo. Uma coisa, abala tudo. É tudo interligado. Glória a Deus por isso. Amém? Queria que você ficasse de pé nessa manhã.